Bom, gente, então a gente está aqui no nosso segundo encontro, né? Do dia 3 de dezembro, às 7 horas da noite, de uma terça-feira chuvosa, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Isso não significa muita coisa, significa que aqui tá abafado para raio, né? Então, assim, compartilho com vocês esse desespero. Bom, gente, não sei como é que tá o clima aí nas respectivas localidades, né? Inclusive, assim, compartilhar sobre o clima é uma inutilidade às vezes nesses cenários, mas a gente faz do mesmo jeito. Mas a gente ficou então de falar hoje um pouco sobre é, a parte que entra no capítulo 2, né? Que é exatamente esse a novel Neuroregulatory Model of Social Emotional Functioning, isso, que é exatamente sobre esse novo modelo neuroregulatório, né? E uma coisa que eu começo logo de partida trazendo é que eu vou assim fazer várias considerações, assim, vou trazer vários poréns, né? Porque, assim, o Thomas, de fato, ele acaba tomando, né, por base a teoria polivagal, né, que tem como um dos grandes defensores o Stephen Porges, né, só que esse é um modelo, né, que ainda é experimental, né, ou seja, ele tem uma premissa que é evolutiva, né, tem uma ideia ali de pensar a formação do cérebro, a função de alguns aspectos, né, principalmente a partir das interações sociais. E só que de um lado, quando a gente cria uma teoria que tem por base esse tipo de premissa, né, a gente na verdade acaba fazendo isso por um traçado dedutivo, em parte. E de outro lado, claro, ele teve algumas, digamos assim, algumas pesquisas ali para o desenvolvimento desse modelo que apontavam ali para a importância desse sistema, né, que acaba sendo complexo vagal, né, de uma forma direta. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, eu vou falar também dos limites também dessa teoria, porque é uma das críticas que acaba sendo recebida que ela pode ser um pouco negligente sobre as demais estruturas, né, quando a gente fala aí sobre o funcionamento das emoções. Embora eu não seja a pessoa aí das neurociências, né, mas aí quem for dessa área das neurociências, ou então da neurologia mesmo, já pode é, ajudar a gente um pouco mais nessa aula, né, com perspectiva em cima disso. Mas então, o capítulo ele abre falando um bocado sobre como que a RADBT acaba considerando então a definição das emoções dentro de um modelo neuroregulatório, né, e principalmente evolucionário, né, ou seja, relacionado à evolução. Principalmente no que se considera, isso daqui vai impactar muito, gente, a ideia de mindfulness na RODBT, tá? Porque se a gente fala, por exemplo, de clientes ali que tem um déficit central, pelo menos, relacionado à baixa consciência das emoções ou até o embotamento da emoção, né? Ou seja, a baixa experiência, não só a consciência, mas a baixa experiência emocional, né? A gente fala de pessoas ali que estão habituadas, então, a uma supressão muito constante, e aí isso, claro que produz uma série de desdobramentos em cima dessa experiência, e o que que a gente, na verdade, tem como exemplo, como proposta, que essas pessoas talvez queiram sentir um pouco mais, né? Exatamente esse lado emocional, até porque se a gente para pensar em termos de comunicação, vida em comunidade, as emoções elas cumprem um papel muito grande como direcionadores do comportamento de uma certa forma, né? Então, por exemplo, acho que o pessoal da TFE e também da terapia focada nas emoções, também o pessoal ali que fala um bocado sobre as funções das emoções de uma forma geral, aponta muito para esse lado, né, do papel da raiva, por exemplo, como uma emoção de sobrevivência, que fala da tristeza como uma emoção que leva, né, a comportamentos ali que falam sobre reconexão. Então, na RODBT, a gente também vai discutir um bocado o papel dessas emoções, principalmente sobre essa questão da evolução da espécie, né, sobre como que a gente também evoluiu como comunidade e depois como é que a gente trabalha, na verdade, para a pessoa, então, ela retomar parte do processamento dessas emoções, né, para sair um pouco desses problemas associados à comunicação indireta, que acaba sendo um dos pontos centrais quando a gente fala da intervenção da RODBT. E aqui ele já fala logo de cara uma coisa interessante, né?
principalmente sobre respostas, né, e tendências que são ativadas por estímulos condicionados e incondicionados, né? E aí aqui a gente já está entrando também em terras comportamentalistas, né? Eu diria que assim, talvez a RODBT comparada à DBT, ela tem uma ênfase ainda mais comportamentalista por esse lado. Acho que ali na DBT padrão a gente ainda encontra algumas fichas de regulação emocional que falam sobre verificar fatos e coisas do tipo, né? Vocês não vão ter uma ficha com essa assertiva específica sobre verificação de fatos, por exemplo, né? Mas sim, às vezes você vai ter uma verificação situacional, mas não focada sobre a questão da reavaliação cognitiva, mas sim sobre quando a gente está fazendo quando a gente está, na verdade, meio que apresentando uma resposta, né? Que ela está sendo conduzida, então, por um processo de rigidez, né, pelo supercontrole, que o supercontrole desadaptativo, ele está ali vindo, né, com muita força, né, a partir das regras rígidas, né, não só das regras rígidas, mas também sobre os processos de percepção, né, sobre estruturas e outros elementos. Então, essa base, caso vocês tenham curiosidade, é importante sim revisar o vocabulário sobre comportamentalismo para vocês entrarem, né, de pé na RODBT. É uma coisa que ajuda vocês a pensarem um bocado, principalmente sobre comportamento operante, né, porque a maior parte das intervenções vai ser realizada exatamente sobre comportamentos operantes. Não significa que a gente não vai trabalhar ali com comportamento respondente, mas assim, sobre respondentes a gente vai trabalhar mais em relação ao mindfulness, né, de uma certa forma. E enquanto que operantes a gente vai poder manipular algumas variáveis de uma forma um pouco mais flexível, inclusive relacionalmente ali. Bom, então quando a gente vai um pouco mais adiante, ele passa boa parte do capítulo falando um bocado sobre esse percurso da evolução dos sistemas do cérebro, né? Principalmente imaginando ali que existe uma característica do nosso sistema que é bem focada em termos de velocidade do processamento. A gente tem ali o sistema nervoso autônomo, né, que acaba cumprindo com um papel muito importante nesse processo. De outro lado, a gente tem as respostas que vão sendo apresentadas, né, dentro desse sistema, que vão ser relacionadas à nossa sobrevivência, né, e aí por isso que são vias de ativação muito rápida. Isso é especialmente controverso quando a gente fala, né, das estratégias em terapias cognitivo-comportamentais, principalmente que colocam muita ênfase na reestruturação cognitiva, né, de uma forma geral, principalmente assim quando a gente olha para uma forma de reestruturação cognitiva que a gente vai observar bem ali nos primórdios da TCC, porque hoje ela também não é feita da mesma forma, né? Quando a gente fala em reestruturação cognitiva na TCC, a gente fala hoje também sobre a mudança da nossa relação com os pensamentos, isso é importante a gente trazer, mas, de certa forma, a literatura ela vai colocar muito em questão o papel desse tipo de via de processamento, digamos assim, né, para produzir mudanças aí na resposta emocional. Quando a gente sabe que esses sistemas aí embaixo do sistema nervoso autônomo, eles são, de certa forma, involuntários, né? E também acabam passando por outros processos, na verdade, de regulação que não exatamente estão focados ali nas vias de processamento superior da informação, que envolvem finalmente essa parte de formas de reestruturar, né, a nossa experiência em termos cognitivos. Tanto que uma coisa que vocês vão ver, e aí eu vou trazer como comentário para além do texto aqui, é que talvez uma das grandes broncas que eu tenha levado ali em supervisão, bronca nada, né? Porque assim, acaba que as supervisoras que a gente teve acesso são pessoas muito fofas, né? Muito doces. Acho que isso tem a ver com a própria perspectiva da abordagem. Tá Mas gostando, ela, filho? opa, acho que tem Não? alguém com. Oi, Iago. Foi mal, Pedro. Tranquilo. Foi mal. Acontece. Mas assim, Tô de babá é... aqui, tô de pai tá de hoje. babá. Não, mas tá mais do Valeu. que justo isso, cara. Que isso. O garoto queria escutar também, queria falar ali, aí abriu o microfone. Exatamente. Tamo junto, cara. Muito bom, bonitão. Mas assim,
quando a gente fala, então, da intervenção em RO, né, eu já tomei essa chamada, né? A Kristen, ela falou para mim, Pedro, você estava discutindo muito pensamento com o cliente. Eu falei assim, poxa, um pouquinho. Ela, não, você tem que focar no que o cliente está fazendo. E também no que o cliente não está fazendo, né? O que o cliente está deixando de responder, né? Quais são os comportamentos ali relacionados a essa comunicação indireta. Se a gente vai para a dimensão cognitiva, até as técnicas relacionadas à autoinvestigação, elas são muito focadas exatamente na nossa tensão corporal e principalmente tentando tornar o processo de avaliação sobre a situação que está produzindo essa tensão o mais breve possível, até porque a gente já sabe que os nossos clientes supercontrolados vão fazer o quê? Com esses processos de reavaliação, eles vão entrar em looping ali e não saem mais daquilo. Oi, Maísa, diga. Oi, eu fiquei pensando um pouco se seria mais ou menos a mesma pegada quando a gente fala da aderência em DBT, porque um dos pontos quando a gente fala de aderência em DBT é da gente focar sempre na emoção. Aí eu queria saber se a RLDBT tem alguma coisa semelhante também. Porque eu fiquei pensando a mesma coisa que você, né, enquanto eu tava lendo. Tipo assim, se alguém que tem um perfil mais rígido, ela ficar pensando, a pessoa ficar pensando o tempo todo, ela vai deixar de se desconectar com o momento ali e de fazer alguma coisa e só vai se criticar mais. Então eu fiquei pensando Cara, se teria alguma coisa que indicaria essa aderência. você levantou uma coisa que, assim, me deu um estalo aqui, porque eu lembro da Karen Hall me supervisionando e me chamando a atenção exatamente por causa disso. Que ela parou um vídeo meu, né, de um atendimento e aí ela virou aqui assim, Pedro, deixa eu perguntar uma coisa, você trabalha com DBT, ACT, alguma coisa assim? Eu falei, sim. Eu tenho uma leitura em DBT, né, embora eu não tenha um treinamento muito profundo em DBT, né, tenho treinamento em ACT, né, mas assim, aí ela falou, tá, porque eu tô percebendo que você tá focando agora, né, nessa sessão você tá focando muito nas emoções. Eu, eita, mas como assim? Me fala mais um pouco para eu entender. Aí ela começou a falar que assim, o ponto não é você não discutir a emoção, pelo contrário, assim, a emoção ela tem um lugar sobre isso. Mas assim, clientes ali super controlados, eles podem ter também um pé relacionado a um processo de internalização, que ali você está conduzindo o cliente para uma avaliação muito focada. Ali eu acho que foi esse o delta que ela estabeleceu muito focado em um evento privado. Então, assim, pessoal que é do comportamentalismo aí, né? Quando a gente fala de evento privado, a gente está falando de experiências relacionadas a pensamentos ou emoções, tá? Ou sentimentos e coisas do tipo. Evento público ou comportamento público são nossas ações, né? Coisas que a gente faz e que são observáveis. Né? Essa diferença é importante. E aí o ponto todo que eu entendi foi que assim, não foi exatamente sobre não perguntar para o cliente sobre a emoção, mas você só focar na emoção, sem perguntar, sem trazer de volta para o comportamento observável, isso foi um problema. Né? Então, assim, na medida que você investiga a emoção, é importante você trazer para o comportamento observável. O que o cliente está fazendo com isso? Né? Qual é a ação seguinte? O que ele deixou de fazer na medida que veio essa emoção, por exemplo? Então, linkar é uma coisa importante. Enquanto que eu observo que, assim, na DBT, pela minha experiência limitada, né, na DBT padrão, o lugar de notar as emoções tem muito a ver também com o lugar de regulação emocional, de regular as emoções, de entrar em contato com ela, e, assim, o vulcão está aparecendo, e ele é assim, né, de você entrar em aceitação radical a partir dessa experiência. Então, acho que, não sei se eu respondi a tua pergunta, Maísa. Sim, eu acho que sim, acho que faz bastante sentido. Eu lembro que no dia da, no dia da formação, no nível um, a gente falou bastante, no dia não, nos 2 dias, né? A gente falou bastante mesmo sobre esses comportamentos, os comportamentos sociais. Eu vou incluir assim porque eu ainda me considero bem iniciante, mas fez bastante sentido para mim, sim. Mas vai ter muito mais coisas para a gente comentar sobre isso, sim. Porque, assim, de outro lado, né, quando a gente fala sobre, e nesse capítulo mesmo, né,
quando a gente fala sobre a importância das emoções, elas não vão estar como coisas soltas, elas vão estar como estados neuroregulatórios, que vão falar sobre qual é o nível de ativação do cliente naquele momento. Que a gente está fazendo, por exemplo, uma análise funcional, né? Então, assim, quando a gente passa um pouco mais adiante e ele acaba explicando ali no finalzinho dessa sessão, né, sobre essas estruturas e sobre a importância dessas estruturas para a sobrevivência, né, tanto para responder de forma adequada nos ambientes, em relação a ameaças quanto recompensas. Então, é como se fosse assim, olha, se de um lado você precisa responder a recompensas porque o seu organismo ele precisa ali, da forma mais rudimentar, né? Ir na direção do quê? Alimentos. E na direção do que mais? Sexo, reprodução. Na direção do que mais? Conforto, se sentir em grupo, né? Em relação de uma série de estímulos que representam recompensas ali. E de outro lado existem também o quê? Ameaças. Quais são as ameaças quando a gente está, por exemplo, falando de uma civilização que é muito rudimentar? Fome, né? Ameaças de predadores, ameaças Exclusão relacionadas. social. Exato, exclusão mesmo, né? Porque se a gente fala, por exemplo, de fome e predadores, né? Quando você está em grupo, isso é contornado de uma forma mais hábil, né? Então a gente fala o que tem de interessante de fato na teoria do Porges, né? E que a RODBT ela acaba importando é exatamente o fato de que a nossa relação com uma série desses estímulos, ela não é necessariamente aprendida pelo organismo ali naquele momento, mas sim por uma história filogenética, né? E aí isso é interessante, porque isso traz também um bocado sobre, assim, coisas talvez que a gente experimente que não necessariamente a gente aprendeu sobre solidão também, né? A gente vê aí, por exemplo, as pesquisas indicando isso aí. É uma coisa curiosa que eu também estou vendo agora na certificação de FAP, né? O efeito da solidão como deletério para a saúde. Aparentemente, assim, ela causa tanto dano quanto, por exemplo, o tabagismo, para vocês terem ideia, né? Quando ela apresenta um caráter mais sistemático, né? Então, isso é uma conclusão que a gente vai encontrar também na terapia focada em compaixão, né? Que também vai trazer o mesmo aspecto. Por quê? Muitas delas vão focar na dimensão da teoria polivagal, né? Pelo menos nesse percurso, nessa leitura da evolução da nossa espécie e desses sistemas emocionais e cognitivos também. Beleza? Pessoal, seguindo então um pouquinho mais adiante, ele começa então a mergulhar em volta dos sistemas, né, que ele passa pelo sistema nervoso simpático, né, e pelo sistema nervoso parasimpático. E aí ele usa um termo aqui curioso, né, que o sistema nervoso autônomo, né, é simpático. Não, ele fala o sistema nervoso autônomo de uma forma geral. Não, do SNS, do sistema nervoso simpático, como catabólico. Por que catabólico, né? Porque quando a gente fala de comportamentos de enfrentamento à ameaça, a gente, eu brinco, né, com os meus alunos da UFRJ que, olha, vocês não são feitos de nuvem. João está aqui para afirmar esse tipo de fala. Porque assim, galera, vocês pensam que vocês são feitos de nuvem, vocês não são feitos de nuvem, tem carne aí, né? E é um corpo que ele vai responder às situações, né, mudando e calibrando várias dimensões, né, do funcionamento desse organismo para responder também de forma mais eficiente ao ambiente, né? Então, quando a gente fala que o sistema nervoso simpático ele tem uma forma de implicação catabólica, né, ou seja, do gasto energético é exatamente por causa disso, porque se você encontra uma situação então ameaçadora, você vai rodar uma série de respostas orgânicas, fisiológicas, que vão permitir que você ou saia correndo feito alucinado, né, ou que você caia no tapa. E claro, né, a coisa mudou ao longo dos anos. A gente cai no tapa com boleto, batendo boca no trabalho, né? Mas assim, raramente você vai sair no soco. Isso é uma coisa curiosa também, porque a gente fantasia muita coisa. Eu vou sair no soco com esse cretino que eu não sei o quê, e não vai fazer nada. Você vai bater boca, você vai ranger dente, falar mal pelas costas, né? Essa coisa toda. Mas sair no tapa não vai, não. Mas o teu organismo acha que vai, né?
E aí vem toda a reação sobre gasto de energia em volta disso, e a gente vai demorar ainda provavelmente muitas gerações até regular esse tipo de resposta de uma forma mais adequada a esse ambiente relativamente pacífico que a gente tem. Porque se a gente olhar para a história da nossa espécie, né, a gente pode concluir exatamente assim por um momento relativamente próspero, ainda que seja uma merda, sendo sincero, né, da história da humanidade. Bom, indo mais adiante, né, ele ainda fala sobre como que esse sistema é ativado em função de estímulos, né? E aí isso insere mais uma vez o ponto de que do resgate comportamentalista aqui, que já vou parar de falar disso, né? Eu acho que já ficou mais do que explícito, que é o seguinte, olha, os nossos comportamentos, eles normalmente têm uma função, né? E eles têm uma função a partir de um objetivo que o organismo tem. E essa função ela é dependente exatamente das mudanças no ambiente para a gente iniciar esses comportamentos, né? Então a gente vai ser o tempo todo muito dependente. A ativação desses sistemas, né, de uma forma muito profunda, vai ser dependente, seja de estímulos ali que são discriminativos ou então que vão eliciar comportamentos, né? Porque do contrário assim não vai acontecer muita coisa não, né? Por exemplo, se a gente está observando um comportamento que tem consequência muito ruim, a gente fica assim, nossa, mas que coisa pouco lógica. E que essa pessoa continua fazendo isso e que essa pessoa continua se isolando. Se você está se fazendo essa pergunta julgadora, é porque provavelmente você não está parando para olhar exatamente para as recompensas em volta disso, porque talvez você não tenha detectado alguma recompensa que mantenha esse comportamento. Se o comportamento está aumentando de frequência, está muito relacionado a isso. É uma forma de reforço que está aparecendo em volta dele, né? Seja na forma de um alívio, mais uma vez, né, que vai muito para o reforço negativo, que é eliminação de um estímulo desagradável, né, ou alguma coisa que é recompensadora mesmo, que tem uma consequência agradável, né? Então, assim, a gente tem que pensar de uma forma não julgadora, porque esses comportamentos, ainda que a forma dele, né, ou seja, ficar sozinho, a forma, né, seja uma coisa muito contraditória para a gente, o processo que envolve esse comportamento é muito mais amplo. A gente tem que pensar em termos processuais. Esse comportamento ele representa o que na história de vida, na forma de relacionar, qual a relação do sujeito com esse comportamento, qual é a função desse comportamento. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque aí a gente vai conectar também exatamente com a ativação desses sistemas, né? Afinal de contas, né, quando vocês, por exemplo, têm ativação simpática, o que acontece com vocês? Vocês continuam abertos? Muda o comportamento de vocês de alguma forma quando vocês têm ativação simpática? Né? Muda, né? Eu fico acelerado, eu começo a ficar meio irritado, né? Isso aí, batata. Então, assim, alguma coisa muda ali. Então, isso vai calibrar as nossas respostas também ao ambiente. Quando a gente fala do sistema nervoso parasimpático, a gente já fala do que ele coloca aqui sobre função anabólica, né? E promove o crescimento tecidual, conservação de energia, estados de descanso ou digestão, né? E muitas vezes esses aspectos, né, acabam girando em volta também de ambientes que são seguros. E ele começa a falar exatamente sobre o que ele chama de complexo vago, né, ou do nervo vago. E aqui começa uma extrapolação que depois vou falar um pouco mais sobre ela, né? Mas ele coloca, né, o sistema parasimpático, ele é encontrado, tá regulado, deixa eu ver aqui o que tem de interessante. Ele coloca aqui o PNS, né, denominado sob nervo vago, também conhecido como o 10º, né, nervo cranial, né, pode ser traçado até duas origens a partir do cérebro, né? Então, núcleo, né, ambíguo, né? E também ele fala aqui do núcleo dorsal vagal motor, né? Então, seria aí desses dois centros de origem.
E aí ele apresenta, então, dois aspectos, né, que vão, de fato, falar de outros dois pontos relacionados à ativação emocional, que vão aparecer de um lado no complexo vagal ventral, que ele vai associar isso muito às respostas, né, associadas à experiência, na verdade, segurança social. E na outra ponta extrema, quando ele fala do complexo vagal dorsal, ele vai falar de um outro tipo de resposta que também é de inibição, mas ela acaba sendo uma resposta associada ao desligamento total, à imobilização, à redução da experiência de dor. Então, antes da gente entrar aqui nos sistemas neuroregulatórios, para recuperar a informação. Ele começa falando do sistema nervoso simpático, né? Que ele está ali na base excitatória. E aí ele tem o quê? Um funcionamento excitatório defensivo e um funcionamento excitatório relacionado à recompensa. Tanto que, assim, uma coisa que a gente observa muito nos nossos clientes, por exemplo, é que você tem um cliente que está tão ansioso para uma coisa boa acontecer e pronto, você já juntou as duas palavras, né? Eu tô aqui pensando nas minhas férias, cara. Eu tô aqui assim, cara, essa porra desse tempo que não passa. Né? Por que isso? Olha só, a excitação associada à recompensa tá lá em cima, mas vem também um pouco de agitação, né? Então, assim, é uma experiência que é ambivalente, mas ela é recompensadora. Agora, se eu estou falando de uma ameaça, isso também vai envolver um sistema ali simpático, né, de base simpática, excitatória, só que aí a gente vai estar falando de outro tipo de valência emocional, muitas vezes de um processo de valência emocional negativo, que vai envolver a experiência de ameaça. Esse paradoxo ele vai ser muito interessante em vários casos, né? Principalmente com clientes que confundem, por exemplo, algumas experiências emocionais ali. Né? Por vezes, por exemplo, eu tinha um cliente que falava muito sobre questão sexual, né? Que acabava ficando nesse limiar, né? De excitação muito elevada e isso trazia muitos problemas para ele. Por quê? Né? Ficava excessivamente excitado, né? Em relação ao comportamento sexual, mas de outro lado, tinha uma interpretação também relacionada à ameaça. E aí, o mundo emocional relacionado à experiência sexual ele ficava muito confusa. E aí a gente sabe qual é o papel, né? O que resulta quando a gente fala, na verdade, de sexo e ativação simpática. Quando a gente fala de sexo e ativação simpática, o que acontece? A gente tem inversão de curva. Então, e aí isso traz uma série de relações com as disfunções sexuais, né? Ou seja, isso vai fazer mais sentido quando eu trazer o sistema nervoso parasimpático, porque a gente falou dos dois sistemas excitatórios e a gente vai falar dos dois sistemas que são inibitórios, né? Que é o quê? Parasimpático, sistema nervoso parasimpático, relacionado à nossa experiência de segurança, que é relaxado, e aqui é quando a gente, por exemplo, está num lugar seguro, quando a gente está num lugar confortável, quando a gente sente que aquela coisa é gostosa, que aquele momento é gostoso, né, que a gente está conectado, nós estamos mais comunicativos. E na outra ponta é qual tipo de inibição? Para analgesia. É que assim, meu caro, deu ruim, você não vai conseguir resolver isso, né? Então eu vou começar aqui a produzir analgesia e aí você vai desacelerar, você vai ficar sonolento, né? Você vai começar a se mover mais devagar e vai sentir menos dor, porque talvez você morra. Voltando para o que eu estava falando sobre comportamento sexual, que é muito legal trazer isso. Então, olha só, quando a gente fala sobre comportamento sexual, sobre sexo, na verdade, a gente olha para um início que o ideal é começar, por exemplo, dentro do estado de segurança, conforto, então você tem ativação parasimpática. Durante a atividade sexual, o nível de excitação vai subindo, né, por causa da questão do gasto, do movimento, né, da atividade sexual, esse nível de excitação vai subindo, vai começando a ativação simpática até que você chega, na verdade, ao próprio orgasmo.
Então, assim, agora, vamos trazer isso para o problema que eu estava falando. O que acontece quando você inverte a curva, quando você começa com ativação simpática no sexo? Aí tem uma série de coisas. Homens vão experimentar dificuldade de ereção, né? Podem apresentar ejaculação, por exemplo, precoce. Mulheres podem experimentar dor vaginal, dor clitoriana, baixa vascularização também, né? Então, olha só que interessante, quando a gente pega esse processo da ativação emocional dentro desse contínuo, né? Ele traz aqui que ele insere a teoria polivagal para a gente entender pelo menos os estados em termos de não só do aspecto da denominação de uma função de cada emoção, mas exatamente sobre a nossa relação, sobre a relação dos nossos comportamentos também com um determinado contexto. O Bruno falou aqui uma coisa que foi. Eu vi sem querer. É que, Ah, inicialmente, conforme tu tava falando, eu tava me lembrando muito daquela lógica de estresse com eu estresse, né? Estresse, enfim, de algo uhum, que é aversivo, de algo que é positivo, mas aí eu deixei ah, digitado aqui, eu acabei vendo sem querer. Mas... não, outra coisa. Bom, é, então olha só, aí ele vai trazendo depois uma questão, né, quando ele fala do complexo vagal dorsal e o complexo vagal ventral, ele fala que o modelo, então, sobre a regulação emocional tem três elementos transacionais: a codificação perceptual, né, regulação por codificação perceptual, regulação, né, a partir de uma dimensão cognitiva interna e uma regulação expressiva externa. Isso aqui é muito importante. Esses três pontos aqui são muito importantes. Por quê? Em termos de regulação perceptual, vamos lá, gente. Esse processo ele ocorre de uma forma muito rápida. É aquele dilema que o Ledoux traz nos livros dele, né, quando fala sobre medo. E ali foi onde, pelo menos para mim, como aluno da psicologia, lá em 2008, na graduação, o meu fusível torceu sobre cognitivismo, né? Em termos de que a ativação de determinadas emoções ela é muito rápida, né? A gente fala de sistemas ali que, quando você olha para o urso, né, você parou para ficar aqui assim, olha, veja um urso, aí já veio a patada na cara. Não, né? Você já teve a resposta adrenérgica no exato momento que seu olho bateu, né? Ou talvez até antes disso, quando você escutou o rugido, ou então alguma coisa muito grande andando atrás de você. Então, assim, essa ativação é muito rápida. A interpretação da ameaça é muito rápida. Quando você está ali atravessando a rua e você sente um gelado e dá um passo para trás, né? Isso não foi um sistema de base cognitiva que disse assim: olha, um ônibus vindo a 80 que. Pronto, foi. Né, morreu. Não, não é por isso. E quando os nossos clientes também sobem numa plateia, né, entram numa reunião, quando os nossos clientes entram em contato com o olhar de uma pessoa por quem eles têm interesse sexual, né, tudo isso vai sendo processado e ativando emoções de uma forma muito rápida, né? E essas pistas também, elas vão regulando a experiência ali de ativação emocional. Então, o sistema que vai estar ativado naquele momento, ele vai estar transitando o tempo todo e vai estar em interação, né? Porque o termo aqui, transações, né, vai ser utilizado exatamente para falar sobre essa relação com o ambiente, seja ele um ambiente interno ou externo. Porque quando a gente fala sobre esse ambiente interno, a gente vai falar um bocado também sobre a regulação através das cognições, né? Isso é um fato. Quando eu falei, por exemplo, sobre que eu fico cismado, né, com o papel das regulações sobre essas experiências que falam de processos de via inferior, né? Mas eu não quis dizer que não tem regulação através disso, só porque é uma regulação lenta e secundária, né? Então, assim, para essa regulação ela ter efeito, ela demanda muito tempo, demanda muita energia, mas ela existe, ela está ali. Tanto que, quando a gente usa a atenção plena na RLDBT para trazer para o cliente a ideia de, opa, o que será que eu posso aprender aqui? Isso é uma forma da gente criar uma pista, né? Que vai trazer mais
para a segurança social, ou seja, a ameaça ela se transforma em algo, uma fonte de aprendizado, né? E uma fonte de novidade em termos de repertório, e sai da resistência, então da excitação defensiva um pouquinho, tá? Ou pelo menos em termos de atitude. E também, quando ele fala de regulação externa expressiva, isso vai falar também um pouco mais adiante no capítulo, que eu já estou antecipando, né? Que é o quê? É a forma como os nossos comportamentos interferem também com a nossa regulação emocional. Então, se eu estou aqui, por exemplo, né, conversando com vocês, às vezes no início, né, eu falo alguma coisa sobre o dia, falo alguma coisa sobre vulnerabilidade, isso já é uma das vias de mudança, né, do meu estado neurorregulatório. Eu saí, antes de encontrar vocês, por exemplo, eu saí daqui, estava conversando ali com o pessoal do departamento que o departamento vai perder 3 bolsas de monitoria, né? E a galera tá assim, todo mundo em alvoroço, né? E aí, por clima tenso, legal. Naquele ambiente eu tô ali mais em ativação simpática. E quando eu entro aqui com vocês, o que eu preciso fazer? Olha, tem uma forma de regulação do meu estado atual que depende da pista de vocês, né? Ou seja, na medida que vocês vão entrando, brincando, falando alguma coisa, né, isso já vai mudando meu estado neurorregulatório naquele momento. A outra coisa que muda é quando eu reflito, por exemplo, a participação de vocês, tá? Né? Quando eu começo a trocar com vocês, porque aí eu tô também, opa, aqui não é um ambiente ameaçador. Eu vou me comunicar com vocês, eu vou falar sobre vulnerabilidade, eu vou estar aqui brincando com vocês. E aí isso vai dizendo para o meu corpo aqui assim, cara, tá vendo? Isso aqui não é um ambiente ameaçador, só que isso não é um dado cognitivo. Mais uma vez, isso é um dado de feedback comportamental em cima do meu sistema nervoso autônomo, né? É aquela coisa, você, por exemplo, é, eu acho que a primeira vez que eu usei isso foi quando eu dei uma palestra e aí eu comecei falando um pouquinho sobre como que eu estava ansioso. Eu tinha reparado ali, eu acho que eu estava no mestrado ainda, né? E aí isso dava uma desacelerada. Porque, assim, eu, na época eu não fazia ideia do efeito disso, né, do porquê que isso acontecia. Eu descobri um pouco depois, quando eu fui ler sobre isso, que o que estava acontecendo ali, na verdade, é que na medida que eu falava da minha vulnerabilidade, é muito contraditório você se comportar de forma vulnerável em um ambiente ameaçador. Então, isso força uma reinterpretação, né? A partir da sua circuitaria, então você começa a desacelerar em função disso. E depois, assim, claro, quando a gente aprende isso, a gente vai entendendo um pouco também isso até como uma ferramenta clínica, né? Então, quando a gente está com um cliente que o cliente está em desespero e daqui a pouco você também está em desesperança, né? Exatamente porque o cliente está trazendo um problema muito genuíno. E aí, quando você reflete sobre isso para o cliente, de volta para o cliente, né? Também de uma forma genuína, presente, né? Com as suas emoções ali, mostrando cuidado genuíno com o teu cliente, né? Isso também faz você desacelerar junto, porque você está entrando numa posição de cuidado. É por isso que muitas vezes terapeutas que são muito evitativos em situações de crise, eles podem fazer o quê, né? Eles podem acabar se sentindo cada vez mais nervosos na medida que eles vão apelando para algumas estratégias na tentativa de regular excessivamente o cliente naquele momento que está aparecendo uma emoção difícil. Então, esse é um exemplo de coisa que acontece, né? Então, é como se a gente imaginasse, então, que a base neurorregulatória e comportamento funcionam como uma via de mão dupla. Até aí, tudo bem, pessoal? Eu, eu não estou no ritmo ragatanga, não, né? Assim, não está desorganizando muito, não, porque hoje é um dia que está perigoso e que pode acontecer um pouco disso. Tá certo.
Qualquer coisa, vocês botem freio aí, fala mesmo. Abre o microfone. Bem, seguindo um pouco mais adiante, aí finalmente ele traz de fato, né, quais são essas classes de ativação, considerando essas valências, né? E vão ser um total de 5 muito importantes para a RLDBT, que vão ser relacionados à segurança, né, que é valência positiva, excitação baixa, novidade, que vai ser valência ambígua. Por que valência ambígua? Imagina que o sistema de novidade que a gente não comentou é um sistema de avaliação. Tá? É um sistema de avaliação. Então, ele envolve a suspensão. O melhor exemplo para isso é assim, cara, você está trabalhando, daqui a pouco bate um vento, você deixou a porta aberta, sem peso, e dá aquele estrondo assim na porta. O que que você faz? Você faz isso daqui. Você dá aquela travada, sua respiração até para um pouquinho, e depois você volta, não foi nada. E aí, beleza, você segue adiante. Né? Então, assim, o sistema de novidade ele acaba sendo um sistema de suspensão e avaliação. Em seguida, né, a gente tem os sistemas de alta excitação, que são de recompensa e ameaça. E aí, até antecipando uma coisa para vocês também do capítulo, né, que eu falei muito da gente também não discutir linha por linha, né, a nossa leitura, é o seguinte: imagine então uma pessoa super controlada, que dos 4 déficits, um é a baixa abertura e o outro é baixo controle flexível, certo? Ou seja, rigidez, mudou alguma coisa no ambiente, terror, Armagedon, acabou o mundo, né? Essa vibe, né? Imagina o seguinte, então, o cliente ele fica muito pouco tempo em sistema de segurança, porque normalmente está sempre excitado, principalmente em termos defensivos. Quando a gente olha para um sistema de avaliação, para uma ativação neuroregulatória avaliativa como novidade, é mais provável que esse cliente ele migre para um estado excitatório de recompensa ou de ameaça com maior velocidade. Pensa esses dois déficits aqui. Mudou o ambiente, o cliente supercontrolado ele vai para ameaça, para excitação defensiva. Então, olha só que coisa interessante. Na dúvida, vai dar merda. Para esse cliente, na dúvida, vai dar merda. Tem alguma coisa errada? Festa surpresa. Eu tô para ver um cliente super controlado ainda que curte festa surpresa. Porque assim, chega, já tem aquela sensação esquisita da pessoa que tá levando ele para casa ou ela para casa, né? Encobrindo um pouco a comunicação, né? Aí chega, tem aquela luz toda apagada, aquele clima, e daqui a pouco surpresa, filhos da... Gente, a gente já, eu acho que assim, sem brincadeira, no último semestre a gente deve ter tido pelo menos uns dois clientes ali, dois, três clientes ali na DPA, eu acho, que não são fãs de festa surpresa. Isso aí eu acho engraçadíssimo. Depois, que acaba sendo engraçado. Para eles é terrível. Né? Mas vamos lá. Renata Muciaro colocou: por isso faz tanto sentido a RLDBT trabalhar o corpo, expressões como estratégia de bottom-up. Perfeito, Renata. Essa filosofia acaba sendo uma forma de estratégia bottom-up. Né? Ou seja, da base regulatória que menos envolve, né, uma dimensão de processamento cognitivo de vias superiores, né, para frontais e frontais, para envolver vias ali um pouco mais motoras, né? Se a gente falou que, por exemplo, o complexo vagal ventral, né, que o nervo vago, ele tem uma interface nos centros motores do cérebro, isso significa que quando a gente trabalha alongamento, coloca o braço lá em cima, lá, quando a gente, por exemplo, boceja, né? Ou até quando a gente ri de alguma coisa, isso tem um impacto fisiológico relevante. Né? Então é muito bom esse retrato. Né? São coisas, são comportamentos que acabam fazendo essa ativação por uma outra via quando a gente fala de mudança fisiológica. E a Maísa, que estava aqui, ela falou, por exemplo, de comparação com a DBT. Depois ela vê a gravação. Ah, não, Maísa está aqui.
Aqui é um exemplo de filosofia das DBTs, né, que se preservou na RODBT, que é a ideia de você desenvolver habilidades onde você vai interferir com a sua fisiologia de uma forma intencional. Né? Se a gente vê na DBT padrão, por exemplo, habilidades, né, que vão na direção de tolerância ao mal-estar, ou seja, de você muitas vezes utilizar experiências físicas intensas, né, para tirar o seu foco daquele processamento interno de uma emoção avassaladora, ou até de você utilizar, por exemplo, a técnica do reflexo de mergulho, né, de você colocar o seu rosto numa bacia e ali você ficar por 30 segundos até o ponto de você ter, por exemplo, a redução ali dos seus batimentos, né? Pelo reflexo de mergulho. Tudo isso são estratégias da DBT padrão de mudança da fisiologia. Quando a gente vai para a RealDBT, as estratégias, as habilidades de mudança da fisiologia muitas vezes vão envolver comportamentos, né? Que representam pistas também de segurança quando a gente para avaliar a história da nossa filogênese. E aí vai envolver, né, aquela coisa que eles chamam de quarteto fantástico, né, que é você encostar na sua cadeira, respirar, né, dar um meio sorriso, levantar um pouco a sobrancelha, né, como uma forma de você trazer um pouco de relaxamento. Então, trazer um pouco, aliás, para a segurança social. Né? Então, essas vão ser habilidades também, dentre outras coisas. Vai ter a caixinha de segurança, né? Olha só que interessante. A caixinha de segurança é você ter literalmente uma caixinha, alguma coisa que tem ali itens e coisas que remetem você, talvez, a memórias calorosas, né? Ou então a experiências sensoriais também, que são relaxantes e assim por diante. Mais uma vez, trazendo a ideia comportamentalista de que você tem estímulos que produzem, então, estados neuroregulatórios, né? Produz ativação de estados neuroregulatórios ali. E é por isso que a gente vai ter, por exemplo, uma classe de habilidades inteira ali focada em quê? No nosso cliente conhecer quais são as pistas que ativam cada sistema deles. Por exemplo, quem consegue aqui me dizer de uma pista que ativa o estado de segurança? Calma, gente, estou falando ao mesmo tempo. Um sorriso, rir pode ser uma pista de segurança. Quando você ri, ou então quando você vê uma outra pessoa rindo também. O que mais? Chá quente, verdade. Pipa. Então, que a pistinha de segurança também, gente. Uma pista de segurança aqui também, né? Então, assim, essa coisinha, quando a gente coloca no colo, dá uma sensação de segurança boa, dá uma sensação de segurança boa. A gente te usa, viu? Aqui. Aí agora ela quer pular aqui. Ela não sentiu também retribuída de forma suficiente. Só espero que você não desume com os fios aqui embaixo, tá? Que aí ela também anima muito. Então, assim, o Jota falou, tô sentindo seguro agora. Isso. Luísa, abraço, né? Então, assim, muitas estratégias, né? Da TFC, da FAP, da ACT, falam até da gente, por exemplo, se abraçar, né? E isso faz com que a gente sinta um pouquinho, uma alteração também no corpo, né, quando a gente faz isso. Então, traz um certo estado seguro. E, olha, vai ser muito normal que, seja na terapia individual adaptada, ou que, por exemplo, no treinamento de habilidades, vocês perguntem para um cliente: olha só, quais são as suas pistas de segurança? O cliente vai ficar cri, 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 né? Por que isso? Porque eles não conhecem mesmo o que traz segurança para eles. E aí vocês vão perguntar: e aí, quais são as suas pistas de novidade? Aí eles já vão saber dizer um pouquinho mais, né? Som alto,
barulho estranho, estalo, um, um empurrão, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, todas essas coisas fazem ali mudança, representam pista de novidade para eles. Agora, entrou em recompensa, pronto, outro grilo, não sabe. Pô, recompensa que me faz me sentir feliz é trazer nota alta, né? Avaliação boa no trabalho, feedback positivo. Não, não, criatura, vamos lá. Coisa que você pode usar, né? Que faz, que deixa você mais agitado ali, num estado de excitação, mais feliz e coisas do tipo, né? Vamos lá. Aí não sabe. Então, gente, assim, o que eu quero dizer com isso? Se você perguntar sobre estado de excitação defensiva, eles vão listar para vocês assim, não, tem isso, aí o listão. Vai trazer a lista amarela aqui, doutor, fiz o trabalho. Vai trazer quase a bíblia ali de estímulos que produzem ativação de excitação defensiva para eles, né? E aí, mais uma vez, se a gente vai ali para o último sistema, que a gente chama de sistema de desligamento total, né, que é o sistema do complexo vagal dorsal, né, ou de parada total, também a gente usa esse termo, né. A gente talvez encontre algumas coisas de caráter um pouco mais crônico, né, como, por exemplo, experiências associadas ao burnout, ou então associadas realmente a uma dor extrema, e coisas assim que produzem uma inibição excessiva, mas são pistas um pouco mais difíceis, por exemplo, da gente imaginar, e aqui eu acho que tem um problema conceitual. Por que que tem um problema conceitual? A galera da neuro aí vai entender que esse construto aqui na teoria neuroregulatória ele é meio ambíguo, porque a princípio ele parece representar um pouco uma aproximação com o conceito de freezing, que a gente encontra na etologia. O que é freezing, pessoal? Dá um susto num bode, né? Vocês devem ter visto já bode, por exemplo, tendo uma paralisação assim, quando é assustado, ele cai durinho. Rato, né, que finge de morto, né, e outros animais também. Freezing é isso, né? É um sistema de parada total, porque, cara, a ameaça é muito grande, você vai morrer finge morto. Pá, né? Ou então é realmente um sistema de analgesia. Só que aqui, quando a gente fala desse sistema, né, que é de sobrecarga, né, ele usa o termo overwhelming, né? E aí pode ser uma sobrecarga relacionada à ameaça ou pode ser uma sobrecarga relacionada à recompensa, né? Eu acho que se eu ganho na Mega Sena, por exemplo, eu vou entrar em um estado de meio catatônico, né? Né? Depois decidir o que eu faço da minha vida. Mega da virada tá aí. Céu. Né? Mas assim, então assim, quando a gente fala desse sistema de sobrecarga e sai da etologia para a experiência humana, nós humanos não temos com tanta frequência uma experiência similar a freezing. Então parece que dentro da teoria polivagal isso daqui serviu para traduzir a experiência, né? Quando a gente começa a ter os sistemas, seja de recompensa ou de excitação defensiva, que não conseguem processar aquela experiência de forma hábil, e aí isso produz uma resposta de inibição, né? Mas eu acho que assim, é um conceito que ainda precisa ser melhor formulado, mas a gente traz isso também em algumas experiências de uma forma um pouco mais consistente quando a gente pensa na anorexia nervosa, né? A anorexia nervosa, o que a gente observa? O cliente ele está em privação de alimentos por muito tempo, está em um estado de necessidade por muito tempo. Isso no início produz um certo nível de excitação defensiva, mas depois de muito tempo que você sustenta esse tipo de estado, isso começa a produzir tanto por motivos metabólicos, né? Mas também por um motivo emocional, esse nível de inibição, né? Tanto que clientes que são anoréxicos ali, né, podem apresentar lentificação, perda de tônus, por exemplo, muscular, né, você vai notar alteração da fala, dentre outros aspectos, não só em função da dimensão metabólica, mas também dessa dimensão neurorregulatória de acordo com a teoria polivagal. Comportamento de cutting, né, da pessoa se cortar, comportamentos autolesivos.
se teoriza que esses comportamentos muitas vezes produzem alívio ou são experimentados como alívio, porque ocorre uma ativação talvez lá vagal dorsal, né? Ou seja, do sistema de sobrecarga. E aí isso dá aquela relaxada, só que não é relaxar, é o corpo, na verdade, que emite uma resposta analgésica, e aí isso tem a ver com uma ameaça que é sobrecarregante. É uma teoria, isso, tá, gente? Isso não é consolidado. Tá bom, isso é como talvez eles expliquem um pouco isso. E eu acho interessante isso porque quando a gente traz como uma possibilidade, né, que isso acontece com o cliente que faz esse comportamento de cutting, muitas vezes eles então reprocessam essa experiência como assim, cara, então isso não é relaxamento, eu estou realmente me machucando. E aí tem uma experiência análoga a relaxamento, mas não é. Indo um pouco mais adiante, então, e aí a gente abre aqui para os nossos 10 minutinhos extras de pergunta, né? Bom, aí ele fala aqui sobre o que a gente discutiu, e aí ele passa depois pelo capítulo. Acho isso aqui muito importante de vocês lerem, né? Ele vai sim passar sistema por sistema, como a gente fez aqui, levantando a peteca sobre qual é a base evolutiva e quais são as pistas, por exemplo, a importância dessas pistas, né? Quando a gente aborda, então, na terapia, cada uma delas e trabalha também com os alvos. Então, assim, uma coisa que a gente pode perguntar para um cliente, por exemplo, é se depois que uma pessoa conversou com ele ou com ela, né, ou que fez alguma consideração sobre algo que eventualmente tenha incomodado eles, né, como que eles se sentiram, se eles se sentiram agitados, por exemplo. Por que agitados? Agitado relacionado a que tipo de base de ativação? Simpático. Se o cliente fala que não se sentiu agitado, mas se sentiu lentificado, por exemplo, aí a gente está falando o quê? Parasimpático. Agora, se a situação tem valência positiva e a pessoa se sentiu relaxada ou inibida de alguma forma, provavelmente segurança social. Agora, se aconteceu alguma merda grande e a pessoa se sentiu paralisada e lentificada por isso, a gente está falando de sobrecarga. Então, isso ajuda a gente a entender o que aquela pista representou, né, o que aquele comportamento representou para o cliente, para aí a gente depois, por exemplo, em uma análise funcional, se perguntar também assim, olha, então, considerando que, né, você teve uma ativação na direção da excitação defensiva, o que será que era importante para você, né, fazer nesse tipo de contexto? Né? O que iria na direção do seu valor? Né, de estar convivendo, por exemplo, com essa pessoa que está se comportando desse jeito com você? O que seria importante para você trazer para essa relação? Considerando que foi esse o efeito disso que aconteceu. Então, a gente entender mais essas pistas emocionais ajuda a gente a desvendar esse tipo de problema e trazer mais informações para análise funcional e aí para decidir, né, quais são as habilidades ou então os comportamentos ali que vão ser assim, mais adaptativos então para esse cliente. Gente, chegamos então aqui às 8 horas, né? E eu vou abrir para 10 minutinhos de perguntas, que eu sei que a coisa fica muito apertada porque eu falo pra caramba. Assim. Então, vocês têm alguma pergunta sobre o que a gente viu até aqui? A Renata fez só mais um comentário aqui, que foi: o objetivo da RADPT seria aumentar o repertório para ter mais ferramentas de lidar com a falta de segurança que provavelmente um supercontrolado só usa controle. Seria isso? Renata, assim, eu a princípio eu fico tentado a concordar contigo, tá? Porque assim, se a gente imagina o supercontrole como um conjunto, né, que a gente tem que se lembrar que envolve natureza, um aprendizado, né, o desenvolvimento ali de percurso, e aí o final do coping, né, como um dos três aspectos ali, transacionais, né, do desenvolvimento do supercontrole. Ali a gente está falando de comportamento. Então,
A RODBT ela visa, então, promover habilidades, né, e ferramentas e repertórios de fato que ajudem o cliente a, assim, ter uma alternativa em contextos onde seguir padrões associados ao supercontrole é muito tentador, mas que vai produzir dano na vida dele. Porque, assim, não necessariamente vai ser segurança, vamos supor. Né? Isso aqui foi uma boa pergunta. Vamos supor, a RODBT ela não presume que um comportamento ele vai ser ideal em determinado momento. Tem uma parte do treinamento de habilidades que o Lynch ele até fala, né? Que, olha, se você precisar brigar, você precisa brigar. Se a briga é justificada, é importante a gente brigar, né? Se, se defender um valor é importante, né? Porque, olha só, a gente tem o problema da certitude moral no supercontrolado, mas, por outro lado, se tem uma violação, por exemplo, que vai prejudicar as pessoas, né? Que vai produzir dano, você tem que defender a regra sim. Né? Então, assim, por isso que eu não diria que é exatamente sobre lidar com a falta de segurança, mas é sobre flexibilizar quando o repertório supercontrolado ele pode produzir problemas e danos ali no convívio dessa pessoa nessa vida que é compartilhada, né, nesse processo. É um pouco por aí. Mais perguntas, gente? Vocês podem abrir o microfone para perguntar também. Tá. Então, a gente, por hoje, eu vou marcar aqui até onde a gente avançou. De uma forma geral, acho que a gente falou bem da teoria neuroregulatória, e o próximo encontro de vocês, né, vai ser sobre a teoria biosocial, que aí vai ser com a Juliana que eu estou vendo aqui. Então, deixa eu ver aqui, vocês vão começar então na teoria biosocial, a Biosocial Theory for Disorders of Over Control, que é uma sessão aqui, e vai até Nurture Component, que é sobre o componente da teoria biosocial sobre o desenvolvimento ao crescimento, o amadurecimento. Galera, assim, é muito importante que vocês perguntem se alguma coisa não fica muito compreensiva, tá? Porque assim, ó. Pedro, posso perguntar Oi? uma coisa? Ah, claro, claro. Que eu estava voltando aqui no. Você falou que tem os três elementos de transação, né? Você falou primeiro da regulação da codificação perceptual, que é isso, que Isso. não tem essa base cognitiva, é uma coisa que acontece meio que automaticamente. Então, acho que não teria alguma forma de intervenção para regular isso, certo? Pelo que eu entendi. Certo. É aquele Tá. problema, por exemplo, da simetria, né? Você não decide ser sensível por simetria. O seu cérebro ele está cabeado para ser sensível à simetria, por exemplo. Tá. E daí, quando você falou da regulação expressiva externa, é isso, a gente pode mudar o nosso comportamento, e daí a nossa regulação emocional pode mudar, a gente pode conseguir se regular. Então, o comportamento é uma coisa que a gente consegue intervir. Mas quando você falou da regulação cognitiva interna, eu acho que eu me perdi um pouco, se tem algo que Então, é possível fazer sobre isso ou não. tem. Né? Então, assim, vamos só recapitular uma coisa que você me chamou a atenção, que é muito legal. Quando a gente fala também de perceptivo, eu foquei muito em termos de pistas de ameaça. Mas, por exemplo, alguém falou de bebida quente aqui. Bebida quente, por exemplo, é uma estratégia de regulação perceptual térmica. Né? É bem curioso isso. Quando a pessoa pega, por exemplo, óleo de cheiro, né, ali dá uma cheiradinha, isso daí também é uma forma de regulação perceptual. Ela vai rápido, né? E a outra coisa também que eu deixei de falar é que, por exemplo, interpretação por vezes de clientes, né, sobre expressões faciais de outras pessoas, isso tem uma parte perceptual e tem uma parte cognitiva. Olha só que interessante, né? Porque assim,
a gente também responde aos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos e cognições, eles também produzem respostas emocionais, se a gente parar para pensar. Ficou engraçado isso. Mas, assim, e de outro lado, quando a gente fala dos recursos cognitivos da RODBT, na direção da regulação, aí vocês vão encontrar, por exemplo, a autoinvestigação, né? A autoinvestigação ela é um processo que ela visa, na verdade, ampliar a consciência em volta da atenção experimentada pelo cliente, né? Em volta de regras rígidas, em volta de expectativas rígidas, em volta da tentativa do cliente de controlar a realidade. Que aí vai trazer exatamente a pegada, né, que o Thomas alega, que vem do sufismo malamático, né? Enquanto que eles alegam que no Zen budismo, né, se fala muito sobre o exercício do esforço para você se regular como um caminho, né, de crescimento, e isso é controverso, né, até porque assim, tenho uma outra leitura do budismo. Eles alegam que o sufismo Malamate ele vai trazer como problema, por exemplo, né, central da existência a tentativa do ser humano de controlar a realidade, como alguma coisa que impede o crescimento. Então, eu diria que a regulação pela cognição, de um lado, né, ou seja, na direção das experiências crônicas supercontroladas, tem a ver com o hiperprocessamento, quando a pessoa ela para e fica fazendo script sobre tudo, faz script sobre discussões, né, que nunca vão acontecer. Quando ela pega um evento e fica voltando até tentar resolver o evento mentalmente, né? Essas são tentativas de regulação e de re-regulação, né, repetidas, né, e vão aumentando muito a experiência de ansiedade, mas são formas que o cliente aprendeu a resolver problemas, né? Aí é uma coisa muito engraçada, porque para mim lembra muito também de um lado a conceitualização ali da terapia metacognitiva, se a gente para e repara, né? Mas assim, de outro lado, quando a gente fala da regulação em termos de estratégia adaptativa da RODBT, a gente vai olhar na verdade por essa coisa do se debruçar com curiosidade. Então vai falar de uma forma de atitude, né, comportamental que ela sai de uma posição defensiva para o que eu posso aprender com isso. Tem de novo sobre isso. Perfeito, ficou super claro. Obrigada. Tive um déjà vu aqui. Tá certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, o que que eu recomendo para vocês, né? Assim, é claro que sempre que eu recomendo uma coisa, a gente não tem muito tempo para fazer isso como uma tarefa de casa. Mas uma coisa que os nossos clientes fazem, por exemplo, é para cada nível de neuroregulação, vocês encontrarem pistas daquilo que ativa para vocês, sistema de segurança, daquilo que ativa para vocês, sistema de novidade e assim por diante. Por que isso é interessante de vocês fazerem? Né? Porque acreditem, como terapeuta, né? É, pode acontecer também de cliente e terapeuta ficar aqui assim, cara, qual é a minha pista de segurança? Né? E aí a gente ficaria em círculo. Então, assim, e também para vocês saberem qual é o impacto real também do uso intencional dessas pistas, porque aí está o lado habilidoso, né, que a gente discute dentro da RODBT. Quando você conhece essas pistas, né, inclusive a pista de segurança, uma das formas da gente fazer o uso disso de um jeito habilidoso seria, na verdade, um emprego intencional, por exemplo, de pistas de segurança, por exemplo, de pistas de recompensa. Porque como os substratos eles são sequenciados, né? E a gente já falou sobre isso. Eles não ficam ativados todos ao mesmo tempo. Você sempre tem um substrato que é dominante, né? Então o que acontece? Se a pessoa está ali em excitação defensiva, usa uma pista de segurança,
que acontece com esse estado de excitação defensiva? A tendência é ele recuar. Ele acaba recuando um pouco. Então, isso é um ponto muito importante. Pode ser perguntado, por exemplo, tá, Pedro, mas será que isso também não pode acabar funcionando como esquiva experiencial? Galera, o tempo todo, qualquer estratégia pode se tornar algo relacionado à esquiva experiencial, né? Nenhum comportamento tem uma natureza intrínseca. E aí, do mesmo jeito, toda estratégia, a gente vê isso a dar com pau em DBT padrão, a gente vê isso a dar com pau em ACT, a gente vê clientes, às vezes, empregando determinadas estratégias na direção da supressão. E aí, quando a gente observa isso, precisa fazer análise funcional com o cliente para saber o que está acontecendo, como que ele tirou essa ideia. Tá? Bem, recomendo também que vocês deem uma olhada, porque acabou que eu acredito que a gente não tocou muito nisso, né? Mas principalmente sobre como que a comunicação social funciona em cada substrato. O primeiro substrato, que é de segurança social, ele recebe esse nome por um motivo, tá? Que é o que exatamente? É exatamente o estado de ativação neurorregulatório que a gente está mais comunicativo. Saiu dele, a capacidade empática de comunicação começa a ficar fragilizada. Tanto que vocês provavelmente já tiveram clientes que até falam para vocês aqui assim, olha, quando eu estou ansioso eu não consigo escutar, eu não consigo prestar atenção. Por quê? Tem recuo da capacidade de comunicação, né? Mesma coisa, se o cliente ele está ali em estado de recompensa, super excitado. Isso aí vocês veem até no futebol. Eu não assisto futebol, odeio, acho muito chato. 90 minutos de coisa assim. Cara, respeito quem gosta, gente. Olha só, eu não ataco paixão nacional, só não é a minha. Tá? Mas assim, se vocês repararem, né, o cara fez gol, ele tá cagando pro mundo. O cara tá ali do lado dele desolado, porque perdeu ali, deixou a bola entrar no gol e o outro tá lá correndo e alvoroço. Então, assim, pensem nisso, porque muitas vezes os nossos clientes supercontrolados eles apresentam prejuízos relacionais exatamente porque eles estão tão mobilizados ali em estado defensivo que eles não estão nem se tocando do que está em volta, né? E aí perdem a capacidade também de se comunicar sobre o que está acontecendo que eles precisam, tá? Só uma última pergunta aqui antes da gente fechar, que a Clarissa colocou. Pedro, e se a pista de segurança é, por exemplo, comida, a ponto de a pessoa estar engordando, se sentindo pior ainda? É exatamente esse o tipo de pista, Clarissa, que a gente tem que fazer uma análise funcional, né? E aí, assim, as sugestões que a gente passa também tem que ser condizentes com o cliente, né? Porque, por exemplo, até o sexo ele é uma pista de segurança. E aí, sei lá, é um cliente, por exemplo, que tem algum problema relacionado à compulsão sexual, é uma coisa que a gente precisa trazer para o contexto da terapia. Então, por exemplo, um cliente que ele tem, pode trazer uma pista de segurança como comida, mas aí você tem dentro da formulação de caso, que a comida é exatamente uma das formas de esquiva experiencial, né, que o cliente ele entra, por exemplo, em estado de compulsão. Inclusive, existem compulsões planejadas, né? E isso é o tipo mais ambivalente que a gente encontra dentro do supercontrole. Às vezes é muito comum, né, se a gente para para pensar. Aí a gente precisa pensar em alternativas, porque se a gente quer, se o nosso objetivo em terapia, principalmente a terapia comportamental, é diversificar repertório, aí vai ser muito importante o cliente encontrar, tá, comida é sua pista de segurança e, né, quais outras coisas, né, para a gente diversificar isso. Oi, gente. Está sendo clinicamente útil para vocês, porque assim, minha maior preocupação é não ficar realmente discutindo só teoria aqui e falar da coisa bem implicada em prática para vocês. Certo? Gente, beijo grande então para vocês. Qualquer coisa, mais uma vez, façam perguntas ali, tragam também, façam notas aí na semana para vocês trazerem as perguntas de vocês, que eu vou ficar feliz pra caramba aí e a Ju também. Anda. Assim, fico pensando nos meus pacientes. Que bom.
Gente, beijo grande e ficamos por aqui, viu? Tchau, tchau. Gabi, desliga.